Você deve ter visto que recentemente veio à tona novamente a discussão sobre o banimento do TikTok nos Estados Unidos. Isso aconteceu porque em março de 2024, a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que busca banir o aplicativo. Essa não é uma discussão nova no contexto estadunidense, mas que ganha força às vésperas das eleições presidenciais que ocorrem agora, no fim do ano. O que tem de novo nessa discussão e qual a real intenção dos Estados Unidos? Oi, eu sou o Jonas e esse é o canal Contexto. O TikTok foi fundado em 2016 e teve um crescimento muito rápido. Ele logo se tornou popular na China e na Índia e não demorou muito para chegar no Brasil e nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia do tamanho desse crescimento, ele foi o aplicativo mais baixado nos Estados Unidos em 2018, apenas 2 anos depois do seu lançamento. Isso sem contar que a versão internacional só foi lançada em 2017, quando a empresa dona adquiriu a Musical Ally, uma startup de compartilhamento de vídeos. E foi quando o TikTok começou a ter uma cara mais parecida com o que a gente conhece hoje. A desenvolvedora do aplicativo é uma empresa chinesa chamada ByteDance. E atenção para esse nome, essa empresa é uma das protagonistas nessa discussão. Um dos motivos pelo qual o aplicativo ganhou popularidade tão rápido é porque ele faz algo que nenhum aplicativo na época fazia, e não são as trends de dancinha. Mas eu explico isso melhor daqui a pouquinho. Em 2017, quando Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele venceu as eleições com um discurso muito forte de America First e Make America Great Again. Ele mantinha críticas bem duras à Rússia, à Coreia do Norte, à China. No caso da Rússia, por exemplo, ele sustentava que hackers russos, patrocinados pelo Putin, haviam tentado fraudar as eleições para que ele perdesse. Ele também fazia críticas à China com certa frequência, chamando Xi Jinping de ditador. Trump manteve uma postura bastante nacionalista e protecionista, que é característico da política interna dos Estados Unidos. E foi nessa época que ele começou a falar que o TikTok era um aplicativo espião chinês que roubava dados dos cidadãos americanos e enviava ao Partido Comunista Chinês. Estou fazendo essa breve contextualização só para mostrar algumas coisas. Primeiro que essa discussão sobre o banimento do TikTok não é uma discussão nova. Ela começa mais ou menos lá por 2019, 2020. Segundo que, apesar de haver legitimidade nas preocupações do governo dos Estados Unidos sobre proteção de dados e privacidade, essa discussão acaba sendo muito poluída por conspiração, desinformação e muita sinofobia. Outro aspecto importante a considerar nesse cenário é que as discussões sobre proteção de dados já estavam acontecendo na União Europeia desde 2020 e continuam desde então. Quem é mais antigo na internet, como eu, pode ter uma certa dificuldade de entender como o TikTok funciona. E confesso que quando o aplicativo surgiu, eu também tinha. Há uns 15 anos atrás, quando a gente acessava uma rede social, a gente precisava dizer para essa rede social quais eram os nossos interesses. Então eu criava uma conta no Facebook, por exemplo, e começava a dar a minha personalidade para o perfil. Começava a entrar em grupos que me interessavam, começava a seguir pessoas ou temas que eu mais gostava. Então você ia lá e seguia a página da banda que você gostava. E você começava a receber atualizações das publicações que essa página fazia, como agenda de shows, músicas novas, letras de música, novidades sobre a banda, curiosidades. Encontrava pessoas que também gostavam daquela banda, descobria inclusive bandas parecidas. A propósito, essa é a origem das discussões sobre as famosas bolhas, que tanto se discute hoje em dia, mas isso é papo para outra hora. Se eu seguia páginas de pagode, por exemplo, dificilmente alguma banda de rock ia aparecer na tela do meu computador. Então, resumindo, eu precisava seguir as pessoas que eu queria acompanhar, apontar quais os temas eu tinha interesse e me manter informado, e todo o resto dificilmente chegaria até mim. Acontece que isso não existe mais. O que o TikTok trouxe de inovador na época, e que hoje em dia todos os aplicativos copiam, é que você não precisa mais dizer quais assuntos você tem interesse. O aplicativo vai te mostrar alguma coisa. O algoritmo ele vai sendo treinado durante o uso. Se eu me interesso por futebol, por exemplo, e quando aparece um vídeo de futebol eu fico uns 30 segundos assistindo, o aplicativo vai entender que esse vídeo, esse assunto, me gera interesse e ele vai começar a me enviar mais vídeos com temas parecidos. É muito rápido para o aplicativo entender quais são os seus interesses. Essa é uma explicação super resumida de como o TikTok funciona. Ainda tem vários outros mecanismos super interessantes que são utilizados. É importante a gente entender isso para conseguir perceber de que existe uma contradição bastante importante em como esses aplicativos operam.
Se por um lado o conteúdo que aparece no meu celular é personalizado com meus gostos e interesses, por outro lado, outros assuntos precisam aparecer. Se para mim aparece mais conteúdo de moda, que é o que eu gosto de assistir, em outros momentos vão aparecer vídeos com temas diferentes desse, que inclusive são os mesmos vídeos que todo mundo vai receber. Sabe quando seu amigo envia aquele vídeo super interessante, mas que você assistiu há 2 horas atrás e você precisa fingir interesse e surpresa? É cringe, né? Quando o TikTok ou o Instagram decide te mostrar um vídeo porque ele é interessante, mas não outros, existe uma decisão sendo tomada aí. Mas quem decide o que vai ser impulsionado? Já há alguns anos, as discussões sobre proteção de dados têm aumentado, e esses são um dos assuntos mais importantes do século XXI. A gente acompanhou, nesses últimos 30 anos, uma revolução tecnológica impressionante. E a quantidade de dados que hoje nós produzimos é imensa. Com isso, surgem preocupações sobre como proteger e tratar esses dados. A gente que usa a internet há muito tempo, às vezes sequer consegue se dar conta da quantidade de dados que a gente fornece para aplicativos e sites que a gente utiliza. E isso porque a gente já se acostumou. Para quem tiver mais interesse em entender sobre esse assunto, eu vou deixar como recomendação um documentário da Netflix chamado Dilema das Redes. Eu sempre indico esse documentário porque ele é muito bom em detalhar como os nossos dados são recolhidos e utilizados. Mas eu alerto que precisa ter estômago para assistir esse documentário. É bem possível que você queira ir morar numa caverna depois de terminar de assistir ele. Quando os Estados Unidos decide virar sua atenção para o TikTok, uma das suas preocupações é a proteção de dados. O TikTok, assim como todos os outros aplicativos, não são muito transparentes em dizer como os dados são armazenados, de que forma eles são utilizados, onde eles ficam guardados, ou quem tem acesso a esses dados. Como os Estados Unidos é um país que tem uma política de segurança interna muito restrita, eles se preocupam de que dados de mais de 100 milhões de cidadãos estadunidenses possam estar indo diretamente para a China e, consequentemente, para o Partido Comunista Chinês. E, por mais que descrevendo dessa maneira possa parecer um cenário meio conspiratório, a preocupação dos Estados Unidos é legítima, porque eles entendem bem como isso funciona. O próprio governo dos Estados Unidos solicita constantemente dados dos usuários da Meta, a empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp. Reforçando, essa preocupação que os Estados Unidos têm com a proteção de dados é séria e é legítima. Esse é um assunto importante. Mas sabe o que é mais interessante nesse caso? A perseguição ao TikTok tem várias motivações, mas nem de perto uma delas é a proteção de dados. Esse é só um discurso para tentar angariar apoio popular. Essa medida vai ao encontro da mentalidade anticomunista que os Estados Unidos têm desde os anos 30. O que está em disputa aqui é a hegemonia econômica e cultural que os Estados Unidos têm desde a Segunda Guerra Mundial e que vem perdendo nos últimos anos com o crescimento de um novo bloco econômico liderado pela China. As Big Techs, empresas gigantes de tecnologia, como é o caso da Meta, por exemplo, estão no centro dessa disputa. Muitos liberais gostam de acreditar que essas empresas são orientadas por interesses particulares, próprios, privados, mas isso não é verdade. Em um mundo onde os dados são disputados, essas empresas se tornam armas poderosíssimas. Não é novidade para ninguém como a Meta tem fornecido dados de usuários estadunidenses e estrangeiros para o governo dos Estados Unidos. Qualquer país que for capaz de injetar milhões de dólares em uma empresa nacional que tenha o mesmo poder que essas Big Techs têm, vai fazer o mesmo. Na China, isso não é diferente. Qualquer dado que puder ser acessado pelo Partido Comunista Chinês vai ser acessado, mesmo que isso exija meios ilegais. É assim na China, no Brasil, na Coreia do Sul, na Suécia, nos Estados Unidos e em qualquer outro lugar do mundo. Agora, recentemente, o Senado dos Estados Unidos convocou o CEO do TikTok para dar alguns depoimentos e esclarecer algumas dúvidas. O nome dele é Shou Ju, e ele precisou responder tanta pergunta sem sentido que isso rendeu ótimos memes. A impressão que dá ouvindo as perguntas é de que um alien desceu na Terra e a gente precisa entender quais tecnologias super avançadas eles utilizam. Dá uma olhada nesse caso aqui. You said today, as you often say, that you live in Singapore. Of what nation are you a citizen? Singapore. Are you a citizen of any other nation? No, Senator. Have you ever applied for Chinese citizenship?
Senator, I served my nation I'm in asking- Singapore. No, I did not. Do you have a Singaporean passport? Yes, and I served my military for two and a half years in Singapore. Do you have any other passports from any other nations? No, Senator. Your wife is an American citizen. Your children are American citizens. That's correct. Have you ever applied for American citizenship? No, not yet. Okay. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party? No, Senator. Again, I'm Okay. Singaporean. Let me ask you some hopefully simple questions. Lendo o texto do projeto de lei, fica clara qual é a intenção do governo. Quem quiser dar uma olhada, o texto é bastante curto e o link está aqui na descrição. A intenção aqui é forçar a venda do TikTok para algum empresário estadunidense. Simples assim. E eles nem são discretos quanto a isso. O plano é minar a credibilidade do aplicativo e colocar pressão para que ele seja banido, a não ser que ele não pertença a um chinês. E é isso, tá escrito lá. Inclusive, alguns empresários estadunidenses já demonstraram interesse em comprar o aplicativo. E esse é um mercado que os Estados Unidos não conseguem competir. O Instagram lançou o Reels, depois o YouTube da Google lançou o Shorts, e nenhum deles tem sido capaz de competir com o TikTok, que só cresce no mundo. A lei, caso seja aprovada, estabelece um prazo de 180 dias para que o aplicativo não mais pertença a um chinês, ou ele será banido do país. Lembra que eu falei no início do vídeo sobre a ByteDance, a empresa proprietária do aplicativo? Então, o objetivo aqui é simplesmente roubar o aplicativo dessa empresa. Inclusive, a empresa chinesa é citada nominalmente no texto do projeto de lei, que diz que qualquer outro aplicativo ou produto lançado por essa empresa será também banido dos Estados Unidos. Isso é tão absurdo que é como se alguém chegasse em você e dissesse que ou você vende sua casa para um proprietário estadunidense ou você será proibido de morar lá. Concorrência super justa na terra da liberdade e do livre mercado. Por que será que os Estados Unidos se incomoda tanto com um chinês fazendo dancinha na frente de um celular? Em 1945, acaba a Segunda Guerra Mundial e o bloco vencedor é composto por Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. Nessa época, os Estados Unidos já vinha tendo algum protagonismo geopolítico, tendo um papel importante tanto durante a guerra quanto no pós-guerra. É nesse contexto que surgem vários acordos e órgãos que a gente conhece até hoje, como é o caso da ONU, que foi fundada em 1945, e o da OTAN, que foi fundada em 1949. Os Estados Unidos tiveram um papel importante na criação dos dois. Como os Estados Unidos nunca nutriu muita simpatia pela União Soviética, mas que a aliança foi necessária para derrotar o grande inimigo em comum, quando a guerra acaba, existe uma reorganização geopolítica no mundo. Os Estados Unidos protagonizam a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que é um acordo de aliança e proteção mútua entre os países da América do Norte, como os Estados Unidos e Canadá, e vários outros países da Europa, como a Itália, o Reino Unido e a França, por exemplo. O objetivo da OTAN é se proteger de um eventual ataque da União Soviética a qualquer um dos países que compõem a OTAN, mas principalmente o objetivo é rivalizar com a União Soviética. A União Soviética, inclusive, que vai ser o principal rival, não só dos Estados Unidos, mas das principais potências do que a gente chama de mundo ocidental. Isso pode parecer coisa do passado, até porque a União Soviética não existe mais. Mas isso está diretamente relacionado com a guerra na Ucrânia, que começou no início de 2022 e que ainda está ocorrendo. Esse cenário que eu estou explicando de disputa entre a OTAN e a União Soviética, e que vai se acirrar dali em diante, é o que a gente conhece como Guerra Fria. Em geral, se compreende que a Guerra Fria acaba no final dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim, onde a União Soviética já encontrava-se enfraquecida, adotando há alguns anos políticas liberais, e não mais sendo capaz de fazer frente contra os Estados Unidos. Um aspecto importante da Guerra Fria é que os Estados Unidos manteve uma postura muito dura e paranoide anticomunista. Quem assistiu recentemente o filme do Oppenheimer pôde perceber um pouco disso. Essa mentalidade anticomunista, que começa antes da Guerra Fria e que vai ter seu auge com o macartismo, continua impregnado na cultura estadunidense até hoje. Enquanto os Estados Unidos enfrentavam uma corrida armamentista e tecnológica contra a União Soviética, no mesmo canto do mundo, a China havia recentemente passado por uma revolução comunista e começava a crescer economicamente, se desenvolver tecnologicamente e estava enfrentando o problema da fome, que foi um problema muito grave no país daquela época.
Quando, então, no fim dos anos 80, a União Soviética é enfraquecida e a tensão entre os dois países começa a diminuir, os Estados Unidos voltam sua atenção para a China, que vinha crescendo economicamente muito rápido. Desde então, a China tem sido o principal polo de oposição aos Estados Unidos e aos seus aliados. Dos anos 60 para cá, os Estados Unidos têm sido o país mais rico do mundo, com uma exceção ou outra, liderando um bloco hegemônico com muita influência no mundo. Dos anos 80 para cá, a única economia capaz de disputar com eles era a da União Soviética, que se dissolve em 1991. E então os Estados Unidos se consolida como a principal economia do mundo. Como eu disse, nesse meio tempo, a China vinha crescendo economicamente muito rápido e, no início do século XXI, se consolida como a segunda principal economia do mundo, lugar que sempre foi ocupado pela União Soviética. Entender esse cenário é fundamental para conseguir compreender a atual discussão sobre a proibição do TikTok. Como eu disse, em geral se compreende que a Guerra Fria acaba no final dos anos 80 com a queda do Muro de Berlim, mas essa é uma discussão que ainda está em aberto. Eu, honestamente, acho que a Guerra Fria nunca acabou, ela apenas trocou os protagonistas. Se entre os anos 40 a 80 a disputa foi entre Estados Unidos e União Soviética, dos anos 90 para cá, a disputa tem sido entre Estados Unidos e China. Isso é bastante discutível. Deixa nos comentários a sua opinião. O que está em disputa aqui não é apenas o mercado consumidor de aplicativos de vídeo. Também é isso, mas principalmente a disputa pela hegemonia econômica entre dois blocos. De um lado, os Estados Unidos e a Europa, principalmente os países que compõem a OTAN, e do outro lado a China, que tem a Rússia como seu principal aliado. O que a gente está presenciando hoje no mundo é uma crise no bloco que é liderado pelos Estados Unidos. A União Europeia tem muita dificuldade de manter uma coesão e o bloco está enfraquecido. Há poucos anos atrás, a gente presenciou o Brexit, que foi a saída do Reino Unido do bloco, que era um membro bastante importante. A economia dos Estados Unidos vai de mal a pior, não tendo sido capazes de recuperar da crise de 2008 e com mais dificuldades ainda no pós-pandemia. Por outro lado, ainda que a China tenha tido um crescimento enorme e conseguido ameaçar a hegemonia dos Estados Unidos, a economia tem dado uma desacelerada. E a Rússia, que é o seu principal aliado, anda bastante ocupada com a guerra na Ucrânia, que o Putin esperava ser uma invasão rápida, mas que encontrou uma resistência maior do que era esperado, com todo o apoio que a OTAN tem dado à Ucrânia, principalmente os Estados Unidos. A disputa entre os dois blocos acontece em vários terrenos, não só economicamente, mas também tecnologicamente. Os dados entram como um fronte de batalha bastante importante nesse contexto. E a disputa por mercado consumidor de aplicativos também. Como eu disse, e para ir finalizando o vídeo, o TikTok é só mais uma face dessa disputa, que não é sobre quem tem o melhor trend de dancinha, mas sobre quem vai exercer influência econômica, política e cultural no mundo. Eu poderia citar vários exemplos que ilustram essa disputa, mas como esse é um tema que vai reaparecer por aqui, haverão outras oportunidades. Mas tem um exemplo que é bastante interessante e que vale a pena ser citado, que é o mercado de carros elétricos. O governo dos Estados Unidos injetou uma fortuna na Tesla, a empresa do Elon Musk, para que ela fosse capaz de disputar mercados consumidores em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, de repente, a BYD, uma empresa chinesa, chegou no Brasil e abocanhou um mercado consumidor que a Tesla estava tentando disputar. O avanço da BYD foi tão avassalador que o Elon Musk precisou recorrer ao governo dos Estados Unidos pedindo para que eles impusessem sanções à BYD para que ele pudesse ter alguma chance de competir. E não vai ter. Antes de ir, eu vou deixar uma questão aqui para a gente pensar junto. Essa é uma questão que costuma ser um tema bastante importante e frequente nas reflexões que eu faço. Pensando nesse cenário de disputa econômica, protagonizado por esses dois blocos, liderados pelos Estados Unidos e pela China, que espaço o Brasil ocupa nessa disputa? Se quiser, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Tchau, tchau!